velhote chama-se Mário Fernandes. Nasceu no longínquo ano de 1940, no dia 11 de novembro. Pias, lugar de Lamoso. Boa tarde, eu chamo-me Manuel Amorim, sou natural de Paredes de Coura, vivo em Aguada de Baixo, distrito de Aveiro. Tenho 73 anos e sou casado com esta velhota que vai aqui ao meu lado. Tarde, eu chamo-me Isara Amorim, sou natural de Vieira do Minho, vivo em Aguada de Baixo e sou casada com o Sr. Manuel Cânceres Amorim. E sou Somos os avós da Ana. Olha, quando íamos para a escola, eram os livros debaixo do braço, não havia sacas. Nem sacas, nem pastas, nem nada. Eram os livros aqui todos debaixo do braço. Olha. E andávamos descalço. Não havia sapatos. E namorávamos descalço. Era assim. Olha, de manhã ia para a escola, era para ir 5 km a pé, com um guarda-chuva e às vezes com um casaquinho que era um avental de farrapos, que era assim que se vivia. Nessa altura só havia uma muda de roupa e isso ia descalço. Tínhamos a escola, estávamos todos aglutinados na mesma escola, primeira, segunda, terceira, quarta classe. Sim. Tínhamos só um professor, de vez em quando apanhávamos umas porradas valentes que até nos fizeram bem, porque, enfim, era o que havia de acontecer hoje. Porque hoje tu fazes o que lhe apetece e por ser meus professores e os educadores é que são os castigados e às vezes isso é um bocado ao contrário do que eu penso. E quando íamos da escola, no fim da escola, tínhamos que ir com as vacas para o monte, tínhamos que ir buscar um caneco de água à fonte, tínhamos que buscar um feixe de água aos padastros, que são uns campos à beira do rio, e tínhamos que ir ao tojo para o curral do gado, que naquele tempo aproveitavas tudo, que é por isso que lá nunca ouvi incêndios nessa altura, e agora porque agora ninguém aproveita nada, antigamente era tudo aproveitadinho. Olha, era trabalhar, sempre, andei sempre ao dia fora, depois saí da escola. Fui de cedeira, fazia cobertas. E andávamos a trabalhar na terra, íamos todos a achar milho, cantávamos, dizia-se asneiras, era conforme calhava. Era quando eles gostavam de uma rapariga, andavam atrás dela. Comunicar era sempre mais difícil, mas nós dávamos a volta ao texto. Ou escrevíamos, através do correio, uma carta, ou então íamos de motorizada, naquela altura já ia namorar, o pai emprestava motorizada e já íamos. Passámos perto da casa da namorada e acelerávamos a motorizada e ela já ouvia o barulho e era assim que funcionava. Tudo namorava à porta, não se namorava dentro de casa, era tudo à porta. À porta da rua. Da porta da rua. Era o rapaz na rua, ou na valeta, assim como o avô, era na valeta, ou era à porta da sala, era fora da porta. Não iam para dentro da casa das namoradas, não havia ordem. E quando era para dar um beijo, ninguém sabia. Agora toda a gente sabe. Agora toda a gente sabe. Agora é assim que se cumprimentam. Agora é a descarada. Eu conto-te uma pequena história. A palavra comunismo era um símbolo de medo. Os governantes inspiraram-nos de tal maneira que o comunismo era a coisa mais horrível que existe. E claro que para quem não acredita, não é bom. Claro que onde sempre existir doentes para uma posição ou para outra ou para outra. E eu lembro-me que então, a gente quando falava na palavra comunismo tinha que olhar de volta para que não houvesse pessoas testemunhas para que pudessem contar outras coisas parecidas. E então, quando cheguei à França, eu sem saber dizer uma palavra francês, vi lá por cima numa praça, sobre uma porta, Parti Comuniste Français. Eu percebi bem que era Partido Comunista Francês.
E eu sonhei que não estava em França e disse, esses tipos são doidos redondos. Então estão aqui a apregoar o comunismo. Eu tinha-me esquecido que estava num país livre onde se podia falar de tudo e mais algumas coisas. Aqui em Portugal, naquela época, falar de comunismo era a cadeia na certeza se tivessem algumas pessoas à tua volta. Tal era o sistema. Nós tínhamos medo de falar na palavra comunismo, mas ao mesmo tempo sentíamos-nos protegidos de um sistema do qual a gente não sabia praticamente nada porque nunca tínhamos vivido nele, apenas se ouvia as coisas más, se aqui as havia. Porque depois o voto nessa altura também não era para todos. O voto, o Sr. Presidente da Câmara ia levá-lo à casa de cada amigo que entendia que ia votar nele, claro. Hoje é quase a mesma coisa, só que é um bocadinho diferente, não é? E por acaso o meu avô, ele ia lá levar o voto, só que o meu avô, epá, está bem, senhor Alves, está bem. Eu virava as coisas, dizer, tu queres ser eu? Nem sequer lá ia. Então, não ia lá, não votava, mas também não ia dizer que não votava e não votava lá. Epá, eu vivia no tempo de Salazar e eu também fiz a tropa em África, fui militar, mas aqui nos aldeias não havia grande oposição a Salazar, quer dizer, isso era mais lá para as cidades, mas aqui tudo passava ao lado, quer dizer. Eu vivi no Porto muitos anos e tinha conhecimento de muitas pessoas conhecidas e clientes lá de onde eu trabalhava, que eram presas durante a noite e durante o dia, andava já para lá a polícia à procura deles, mas eu nunca tive grandes problemas com isso. Aqui na aldeia a gente falava à vontade, aqui não havia problema nenhum. Na altura até se ouvia muito o célebre Manel Alegre que falava da África, lá a voz da liberdade, não sei, nós ouvimos na rádio à noite, mas não, aqui não, em Barroso não havia nada. A política passou ao lado. Os pais dos meus patrões eram contra o regime de Salazar. O pai era adepto de Humberto Delgado, de modo que no calado tinha um transistor, um rádio pequenininho e punham lá às vezes e então punha-se a ouvir muito a rádio espanhola. Falava connosco, falava. Nunca falávamos nessas coisas porque era proibido falar, não podíamos acusar a ninguém. Mesmo que o pensassem, tinham algum recato em falar. Eu nunca vi o meu pai falar muito nesse aspecto, porque o meu pai não era muito falador. Não era. Também não falava dos outros, mas também não falava muito, o que falava era muito para nós. Era muito dentro de casa. E baixo. O meu pai, além de não gostar de barulho muito alto, também tinha receio de que as paredes ouvissem. Depois falávamos muito, o meu pai, essencialmente o meu pai, e a minha mãe mandava como nós às vezes pequenitos e tal. Falava-se na PID. Eu vou-lhe ser sincera, eu ouvia muita gente falar, fulano é da PID, fulano é não sei o quê, mas propriamente dito, eu nunca vi lá nenhum PID. Mesmo com o meu pai, como ele tinha cuidado, não. E só aqueles que realmente eram um bocadinho mais nervosos e eram um bocadinho mais, é que iam para Lisboa, nem no Porto era, iam para Lisboa, manifestavam-se lá e a PID andava sempre a dar no coiro. Posso acalmar, é? Mais tarde apercebi-me de que andava por lá pessoas à procura de outras pessoas, não é? Porque conhecia, e era já antes da noite, do dia, aparecia 4 ou 5 com um carro, batiam à porta, que estava um gajo e levavam e a gente nem sabia o que é que ele queria dizer. O meu pai nunca foi a favor de Salazar, isso não. Talvez, pronto, também hoje eu vejo Salazar de uma maneira diferente que ele via naquela altura. Ele via o Salazar como uma repressão. Eu hoje vejo o Salazar, foi uma repressão de verdade, mas era necessária.
não era rígido, era exigente. Né? Passava-se na rua, não fazias barulho, quem vai, quem está. Ninguém se metia contigo. Não fazias barulho, tudo bem. Não paravas. Porque se parasses, estavas a falar com alguém. Aí podias já ter algum problema. Por exemplo, o meu irmão mais velho, havia uma parte cultural que era récitas, teatros de aldeia. Sim. Naquela altura ouvias televisão ou ias a esse tipo de coisas, não é? E ele gostava de ir, já tinha alguma idade, pronto, com 17, 18 anos. Já. E uma altura para o lado com outro amigo, vinha a ouvir, olha, então eu vou por aí contigo, depois te sobes e eu vou para casa. E chegaram ao sítio onde haviam de se parar, pararam e estiveram ali um bocado a conversar. Havia uma senhora por cima que também batia bem da corda. E ainda esteve a falar com eles, a meter-se com eles e não sei o quê, mas ao outro dia foi fazer caixa à GNR, não havia telefone. Ela foi fazer caixa à GNR e a GNR, pronto, teve que o chamar lá e pronto, passaram o raspanete, que era o ideal naquela altura, não é? Mas não, a seguir vinha lá os outros e não podia haver grupos. Isso não podia. E se bebia, era melhor que ninguém visse, ninguém se apercebesse. Porque se querias fazer um grupo, convidavas lá para casa a beber um copo e falavas lá baixinho, caladinho. Me gostou muito porque eu fui voluntário. E a minha namorada da altura, que hoje é a minha mulher, também já tinha ido para Moçambique com um patrão que tinha sido mobilizado. Eu andava aqui na tropa. E depois, quando ela lá estava, eu também quis ir e fui. Fui voluntário, graças a Deus, correu tudo bem. E se hoje fosse não ia novamente na mesma. Nunca vi problemas de matar nem de coisa, porque felizmente fui sempre impedido de qualquer coisa. E passei uma tropa em beleza, como posso dizer, nunca me aconteceu nada, e até porque acabei depois de ficar em Moçambique, porque gostei daquilo. E é bom. 20 anos depois, quando ingressei no Exército, que era a tropa obrigatória, e depois tive o azar de experimentado em Angola e nas províncias ultramarinas a respectiva guerrilha que procuravam a independência, de ter passado por lá, por África, uns 2 anos e qualquer coisa, entre agosto de 1961 e outubro de 1963. E é engraçado que eu estava a estudar ainda na escola e estava-se a aproximar dos 20 anos, na altura que nós éramos chamados para ir para a guerra. E aí começámos logo a ver não, porque já antes de mim a guerra começou em 1960 e qualquer coisa, e já tinham ido muita gente aqui de Barro para lá, não é? E depois eles regressavam ao fim de 2 anos e depois faziam uma festa. Punham uma música a tocar, não sei quanto, aquela história toda. E portanto, tudo caminhava para que eu fosse também. Aquilo, a guerra não acabou e pronto, eu acabei por decidir ir para cima para os Rangers para ficar mais preparado para a guerra. E efetivamente estava mais preparado. Em relação aos colegas, enfim. O início é sempre uma dor de coração, é uma mágoa. Deixares a terra que conheces bem a passo e ires para uma terra que não conheces, onde está o perigo. E uma das pequenas histórias é a gente sair daqui, de Portugal continental, em direção à África, com a convicção na cabeça de que os culpados eram os negros. Portanto, a guerra era feita pelos negros lá. E quando tu desembarcas na capital, em Luanda, e que tu vês um branco e 5 pretos, vem-te à memória que não tens salvação, porque eles são muitos mais. Mas, como tudo na vida, tudo entra numa rotina. E ao fim de 15 dias, os rapazes com 19 e 20 anos cada um, que iam assustados, ao fim de um mês ou pouco mais, entra-se numa rotina diária e comum que
tudo desaparece, todas as maldades desaparecem da tua cabeça. Apenas quando havia um estrondo de uma explosão qualquer é que havia um pequeno saltinho, mas o resto era um dia atrás de outro, sem pensar naquilo que às vezes estava mais perto. Eu na guerra fiquei colocado no meio do mato, onde havia só árvores, mato. 2 anos, estás metido ali há 2 anos ali metido num buraco. Ai, marca-nos um bocado. A guerra marca-nos muito. Em termos de amizade, nós criamos amizades com os colegas. Eu comandava um pelotão, ver amigos a cair à tua frente sem perna, pá, aquilo dói, ainda dói agora. E isso marca muito. Dá-nos mais estaleca, pá, ficamos a ver as coisas de maneira diferente, a amizade, marca muito, marcou. A mim e aos outros jovens, não é? É difícil. E já lá vão 50 anos, e a ver como é que eu estou a falar. Na zona onde nós fomos destacados, coube-nos uma porção de terreno em que não era hábito os militares serem atacados pelo grupo a gente vai chamar terroristas, mas não eram terroristas. Eles defendiam aquilo a qual tinham direito, coisa que só aprendemos mais tarde. Não houve baixas. A única baixa que tivemos no nosso grupo, que é uma companhia composta por uma média de 200 pessoas, então 4 pelotões, não sei quantas secções, dessas 200 pessoas apenas não voltou um. E não foi pela guerra que ele morreu, infelizmente. E costumamos reunir-nos uns com os outros e contar histórias, é muito giro. Agora já velhinhos, não é? Cheios de reumático, contando aquela história dos 20 anos, das asneiras que nós fizemos, das brincadeiras. Também tínhamos as nossas... Aquilo não era só guerra, também tínhamos os momentos de, enfim, descanso. Cria-se um grupo familiarizado de tal maneira, enraizado. A gente conheceu-se e ao fim de 4 meses embarcámos para Angola e aquilo era uma família. Até aqueles mais descrentes virámos religiosos, porque, como eu acabo de dizer, nos primeiros 15 dias, um mês, a coisa era susto, era muito medo. E toda a gente rezava ao terço à noite, mesmo sem vontade. Mas sempre com o fundo de convicção que aquilo teria uma ajudinha aqui, ali ou acolá. Mas momentos de alegria geralmente existiam sempre. E claro, aí doeu um bocado, não é? Aí doeu um bocado. Doeu um bocado. Foi mal para todas as famílias mesmo. Aí não havia ricos nem pobres. Era fé em Deus. Porque no fim de contas ninguém percebia para o que é que ia. Sim. Percebe? Hoje eu vejo o meu irmão. E o meu marido não tem opinião acerca disso, porque o meu marido foi lá frisar. Mas nem fala acerca disso. Mas o meu irmão começa um bocadinho mais e fala acerca disso, do que lá passou e aquilo marcou muito eu acho que marca qualquer ser humano. Chegar a um sítio e se não matas, morres. Né? Nunca sabemos o que é que temos pela frente. E estamos numa terra do outro, não é da nossa. Vamos defender o quê? Se nada é nosso, isto. E eles hoje, o meu irmão principalmente, nós estávamos lá a defender aquilo que era dos outros. A partir daí foi o regresso, depois destes 2 anos e picos em Angola. Um ano depois fiz outra saída, a tais imigração clandestina para a Europa, para a França. O brigado era raro aquele que se safava.
era mesmo difícil safar-se. Ou então fugia de assalto para a França. Não é? Sim. Houveram muitos que foram para a França, para o Brasil. O barco atracava no cais em Lisboa. Situações aqui, em que os pais desesperados tinham gente, pessoas na família no Brasil, mandava uma carta a dizer que o mandavam neste ou naquele barco, e chegava ao barco, ele às vezes não queria ir, com saudades, coitado, mas ele chegava a um porrão e o barco arrancava e ia lá, e ao outro lado tinha lá o tio ou a tia ou alguém para esperar para ele safar da guerra, de ir ao ultramar. Claro, como milhares e milhares deles, uns a pé, outros de comboio, atravessaram a fronteira à procura de um bem-estar, porque no continente português, na altura, havia falência de muitas coisas, do trabalho até. Existia, mas sem rendimento, sem retorno monetário. E foi a salvação de muitas famílias que, felizmente, emigramos para um país já subdesenvolvido, que era a França, para onde eu fui, outros foram para outros lados. Mas toda a gente saltou fora. Porque a partir daí as condições monetárias superaram, aumentaram, dobraram. E já toda a minha gente depois podia ter um carrito, podia ter uma casinha nova com janelas e portas. O que a gente mandava fazer nas cartas não se contava a ninguém. A única forma de contactar era por carta. E eu, no meu caso, a minha namorada era era de Fermentelos e era por carta. Mas nunca vinha para casa. A carta não vinha para casa de uma amiga minha e depois eu ia todas as quartas-feiras buscar a carta que ela namorávamos ao domingo e ela escrevia a segunda, quarta-feira tinha a carta, aí já combinávamos que horas é que estava lá ou não estava, era assim. Agora não, agora é mais rápido. Eu fui para Lamego, fui para Oranjas, depois tirei o segundo grau, fiquei lá a dar instrução, nós éramos graduados, e arranjei uma namorada. Estava no colégio, andava com as freiras. E entretanto eu fui mobilizado para ir para Moçambique. Então tinha que deixar Lamego e passar para Santa Margarida para depois ir embora para Moçambique. Nessa altura eu fui normalmente, mas agora passado quase 50 anos, a mexer nos alfarrábios, lá nas coisas, encontro uma carta que nunca não foi aberta, estava fechada. Eu achei estranho, uma carta fechada, a letra da menina, da senhora, assim, não, mas o que é que se passa? Então, o que é que tinha a carta? A carta dizia, essa namorada lá do amigo, dizia assim, a partir de agora tu vais escrever para casa de uma amiga minha que não sei quantos, estás a ver? Como não abri, acabou. Claro, já fui à procura dela no Facebook para ver se via, se não vale a pena. Já são muitos anos. Cartas por baixo de estradas, que se chamam os aerogramas, que o Movimento Nacional Feminino nos mandava, e era isso, quase todos os dias escrevíamos um aerograma lá para a namorada ou para a família, depois arranjávamos também, assim, por intermédio de uns, arranjávamos muitas madrinhas de guerra e a gente quase todos os dias escrevia para 10 aerogramas para as namoradas, porque não eram namoradas, eram madrinhas de guerra e era assim que passávamos o tempo. Aqui nem era bem caros, eram uns papelinhos de dobrassem como agora veio os correios, que é de rasgar ao lado, e aquilo era mais ou menos assim a coisa. E portanto é provável que eu visse aquilo, nunca fizesse isso. Quando a gente é militar e fomos para ultramar, qualquer um de nós tinha uma Maria, que era a namorada. Eram todas Marias. Tivesse carta da Maria, recebi carta da Maria.
Ainda hoje lhe chamo Maria às vezes. E a minha Maria, que eu arranjei nessas épocas, um dia abandonou-me. Porque eu parti para a França à procura de um bem-estar e ela partiu para Angola com um senhor que já estava remediado, assim do pé para a mão. E a Dona Hermesinda vem a partir daí. As companhias que eu tenho de trabalho são naturais da terra da Dona Hermesinda. Quando eu recebo a notícia de que não podia esperar mais pela Maria porque ela já tinha andado, esses colegas de trabalho arranjaram-me a corresponder-me com a Dona Hermesinda. Eu escrevi uma carta à menina. Nessa carta eu expus tudo aquilo que tinha para dizer sobre mim. Ela recebe a cartinha, mas recebia de outros correspondentes também. Ela leu a cartinha e disse: "Oh, este está tolo." A mãe da Dona Hermesinda, que era muito curiosa, era pior do que um macaco, pegou na cartinha, leu também a cartinha que a filha tinha recebido e disse: "Não, tens que responder ao senhor, porque o senhor diz aqui quem lhe deu a direção. Portanto, quem lhe deu a direção foram os nossos vizinhos. Se não lhe respondes, quem metes em desconsideração não é o jovem que tu não conheces, mas sim os nossos vizinhos que são nossos amigos. Por isso respondes-lhe à carta e por aí terminará o gato depois." Veio o azar e a felicidade, que ela voltou a escrever e eu escrevi. E quando nos encontramos num agosto próximo, ficámos convencidos um com o outro de que estaria ali o nosso futuro amor. Com essa mudança do Marcelo Caetano, muita gente começou a ter acesso a muita coisa. Que depois, com o 25 de Abril, a democracia veio para a repressão, não sei o quê. Eu penso que o 25 de Abril já não era necessário. Não. Já estava a acontecer gradualmente. Exatamente. E penso que até... Como é que é dizer? Até cultura nas pessoas. Porque ao mesmo tempo que se abriu o acesso ao ensino a toda a gente, sim, já a parte secundária, não é? Quem quis adquirir mais cultura avançou, a gente com cultura começa a ver outros horizontes. Se a sociedade em si já estava no equilíbrio, já estava a abrir-se, também tudo era melhor, não é? A crise de repressão, a crise económica, a crise também começou a ser um bocadinho melhor. Mal não, a gente sabia que não podia falar, não falasse. Então, querias mexer, dizer, eu sou um lutador, não sei o quê, ias lá para Lisboa, que eles lá tratavam da saúde. Foi o caso, Manela Alegre, Mário Soares, não sei quem, até o próprio Sá Carneiro, já lá estava enfiado no governo também, quando foi o 25 de Abril, não é? Sim. Uns eram mais bem-sucedidos, uns iam devagarinho como a formiga, outros iam de avião como ao pombo, e depois às vezes a coisa caía, aterrava mal. Pronto, mas isso sempre houve, e ainda hoje há. Olha, o 25 de Abril, eu não vi assim grande diferença, não. Eu até cheguei a ir a Aveiro, que houve lá depois de vir da tropa, o Congresso de Oposição Democrática, onde o pessoal de esquerda, tudo anti-Salazar, se reuniam para... Estava a revelação, eu fui também, quer dizer, não era um ativista, mas também fui ver, quer dizer, a cidade estava bloqueada, a polícia não deixava entrar, e depois sabes como é aquela coisa de entrar, fugir por ali, por lá e tal, mas não vejo, aqui assim na aldeia não senti muito. O dia 25 de Abril de 1964 foi passado sem euforias nem festejos, apenas uma convicção interior de que tínhamos vencido uma batalha, porque eu encontrava-me em França. As notícias
andavam muito mais devagarinho do que hoje em dia, de modo que apenas as notícias chegavam através da rádio, que às vezes não chegavam. Portanto, não foi assim uma comemoração nem um festejo para mim, assim. Fui vivendo depois, a partir daí, vendo colegas que não podiam vir a Portugal porque tinham fugido ao exército e que a partir desse dia começaram a voltar a Portugal. E uma série de coisas nesse ambiente, nesse género. O passar uma fronteira era sempre ansioso, havia sempre uma ansiedade enorme de que podia estar alguém à tua espera por uma coisa ou por outra, e que a partir dessa data tornou-se uma vivência mais sã, mais harmoniosa. E essa foi a minha felicidade. O Salazar, Maria, que nós agora temos um governo no tempo do Salazar e do Carmona. Andávamos na escola, tínhamos o Salazar lá numa fotografia e o Carmona. Olha, no tempo do Salazar, o governo tinha dinheiro e muito ouro. Vivemos uma democracia sem democracia nenhuma. Toda a gente fala o que quer e lhe apetece e muitos nem sabem o que estão a dizer. Eu às vezes também me acontece igual, não é? Às vezes, pois vai para Eu, no tempo de Salazar, nunca tive problemas nenhum com ninguém, porque não me metia com nada, né? Também era relativamente novo. Fui para a tropa no tempo de Salazar, fiz de guarda de honra em Braga uma ocasião, e portanto, era assim, eu hoje, ao que vi e ao que vejo, havia de haver aqui, não digo um Salazar a 100, mas um Salazar a 50%, porque o José é de uma bandalheira. Os estudos fazem o que querem, fazem como é que eu digo, a prostituição, que isto já existia, graças a Deus, há muito tempo. Mas, por exemplo, a violação, a coisa doméstica, a violência doméstica, é claro que provavelmente naquele tempo já haveria isso, já que não se sabia, não é? Mas hoje fazem isso, e sabe, toda a gente sabe, fala-se das televisões a toda a hora, mata-se, esfola-se. A justiça não faz nada, quer dizer, manda-os para casa novamente fazer o mesmo, não é? Eu aí digo assim, olha, em vez de haver aqui um Salazar, porque isto acabava, porque o Salazar tratava a legislação no instante. Era o que era preciso agora. Podem-me chamar, já uma vez me chamaram fascista, depois de pensar assim, mas eu penso que não tenho a pensar assim até morrer. Havia de haver mais justiça do que aqui há, não há justiça nenhuma. É o mesmo problema que o meu marido, é a mesma coisa, nós não podíamos dizer mal do Salazar, porque senão íamos logo para a pildra. E havia muito mais respeito, não digo que agora não seja um bocadinho melhor, porque podemos falar mais e conviver mais e ter outras probabilidades de certas coisas, mas no tempo do Salazar não podíamos fazer nada dessas coisas. Olha, havia muita educação e respeito. Não era como agora, não. Porque olhando à simplicidade na qual foi criado, hoje em dia a gente já vive outra época. E há uma diferença que eu noto hoje, em comparação àquela que eu vivi, é que a gente obedecia, respeitava, e hoje em dia é tudo muito ingrato. Não há respeito, não há humildade nenhuma, quer dizer, as pessoas vivem uma liberdade que não têm. Esta frase não é assim muito simpática. Vive-se uma liberdade que não existe. Quando falam na liberdade, alguns não têm noção nenhuma porque já nasceram e viveram num ambiente pleno de todas as coisas. Não têm necessidade de nada. E daí perdeu-se o respeito pela pessoa. Eu sei que a gente não deve mostrar as fraquezas, deve ser forte. Mas ser forte às vezes com simplicidade é mais forte do que com barulhos e com exigências agressivas. E é essa a diferença que eu noto. Claro que não era bom na época.